Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma afirmação, olha, bem forte, do Steven Levitsky, aquele cientista político de Harvard, autor do Como as Democracias Morrem, sabe? Sei, claro. Uma referência importante. Então, ele disse numa entrevista para a BBC News Brasil, que até o STF republicou, o seguinte, presta atenção. Hoje, o Brasil é um sistema mais democrático do que os Estados Unidos. Forte, né? Nossa, bem forte mesmo. E vindo dele, chama mais atenção ainda. Exato. E o nosso papo aqui hoje é justamente tentar entender o que está por trás disso. Queremos explorar os argumentos dele, sabe? Comparando como as instituições aqui e lá responderam a certas crises recentes e também essas tensões atuais. Tudo baseado nessa entrevista específica. Perfeito. E é sempre bom ter essa visão de fora, né? De um especialista que estuda isso há anos. E o fato do STF ter republicado, como você disse, adiciona um tempero interessante sobre como isso repercute aqui dentro. Sem dúvida. Bom, vamos lá então, mergulhar nisso? Qual é a base, assim, o argumento principal do Levitsky para essa afirmação tão surpreendente para muita gente? Parece que ele foca muito na reação aqui no Brasil depois das eleições de 2022. Exatamente. O ponto crucial para ele é a comparação da performance das instituições. Levitsky argumenta que a forma como as autoridades brasileiras reagiram, especialmente o STF, durante e depois do governo Bolsonaro, foi mais, digamos, coordenada, mais eficaz do que a resposta lá nos Estados Unidos à invasão do Capitólio em 2021. Ah, entendi. Ele acha que lá eles hesitaram mais. Isso, ele percebe a resposta americana como mais hesitante. E aí ele solta aquela frase: hoje as instituições brasileiras estão funcionando melhor. Nesse contexto específico de resposta à crise, né? Interessante isso. Quebra um pouco aquela ideia de que democracias mais consolidadas, tipo a americana, sempre respondem melhor, né? Mas falando do STF, imagino que essa atuação forte, que ele até elogiou nesse ponto, também acendeu um alerta para ele, certo? Com certeza. Ele deixa isso bem claro. Ele alerta sim para os riscos. Quer dizer, ele viu a ação do STF como útil, talvez até necessária naquele momento agudo da crise. Mas ele mesmo diz que esse tipo de ativismo judicial, se for frequente, entra num território perigoso para a democracia no futuro. Faz sentido. A preocupação dele é explícita. Ele fala algo como: sempre que um órgão não eleito começa a formular políticas. Mas ele pondera, né? No caso específico ali do julgamento do Bolsonaro, das ameaças que ele viu à democracia, aí sim, na visão dele, o tribunal parece estar em seu devido lugar. Entendi. Então, peraí, deixa eu ver se peguei. A mesma coisa que ele vê como eficaz na hora H, o ativismo do STF, é o que preocupa ele para o futuro da democracia. É uma linha tênue, né? Exatamente. Uma tensão delicada. E falando em desafios, a análise dele vai além, né? Ele comenta também as ações mais recentes ligadas ao Trump, tipo tarifas, sanções. Sim, ele entra nisso também. Entra e de forma bem crítica. Ele classifica essas coisas: tarifas em produto brasileiro, sanção contra agente do judiciário. Ele chama de intimidação, bullying político. E o argumento dele é que isso acaba minando a democracia brasileira, sabe? Uma pressão externa que não deveria existir assim. Entendo. Bullying político é forte. E o ponto que ele bate muito na tecla é a natureza disso. Não seria uma política de Estado pensada como talvez na Guerra Fria, mas algo mais um capricho pessoal de Trump baseado em muita desinformação, ignorância e arrogância. A expressão que ele usa é pesada: política externa de República das Bananas. Nossa, República das Bananas. Uma crítica bem direta à motivação, então. E por que o Brasil viraria alvo disso, na visão dele? Qual seria a lógica? A leitura do Levitsky é que o Trump esperaria, assim, uma certa subserviência, principalmente de países que não têm arma nuclear, né? Que teriam menos como revidar direto. Ah, tá. Então, nesse cenário, governos que não baixam a cabeça, que não mostram essa subserviência, e ele interpreta que o Brasil atual é um desses, acabam correndo mais riscos de sofrer essas pressões mais erráticas, mais personalistas. Parece até meio contra o senso comum, porque apesar dessa pressão toda e da crítica à abordagem do Trump, o Levitsky chega a elogiar o jeito que o Brasil está lidando com isso. Sim, e esse é um dos pontos mais curiosos da análise dele. Ele argumenta que segurar esses impulsos que ele vê como antidemocráticos de figuras como Trump é, na verdade, algo que interessa a todo mundo, globalmente. Certo.
Por isso ele valoriza o que ele chama de postura de enfrentamento, que ele enxerga aqui em Brasília. E mais, ele sugere que essa resistência não é só para fazer bonito, pode funcionar de verdade. A frase dele é: aqueles que enfrentam Trump têm mais chance de sucesso. É uma validação bem significativa da estratégia brasileira, olhando por esse ângulo. Bom, então, resumindo a nossa conversa aqui, a gente tem a visão de um especialista super renomado, colocando a resposta das instituições brasileiras num momento recente como, comparativamente, mais forte que a americana para enfrentar certas ameaças. Isso apesar de ele mesmo alertar para os riscos do ativismo judicial a longo prazo. Isso. E, ao mesmo tempo, ele critica duramente as pressões recentes do governo Trump, vendo como algo pessoal e ruim para a democracia, e o que é surpreendente, ele valida a estratégia do Brasil de resistir a isso. Perfeito. Fica essa tensão, né? A força institucional na hora da crise versus a cautela necessária com os instrumentos usados. E, claro, essa leitura sobre a política externa americana recente e a possível eficácia da resistência, que desafia um pouco o que a gente espera das relações internacionais. Deixa uma pulga atrás da orelha para quem está ouvindo, né? O Levitsky focou muito na resposta institucional ali pós-eleição e nessas pressões externas específicas da era Trump que ele citou. Mas que outros fatores internos, sociais, econômicos, políticos ou mesmo dinâmicas futuras que a gente não abordou aqui poderiam mexer com o rumo da democracia brasileira nos próximos anos. Fica aí algo para a gente continuar de olho e pensando a respeito.